Olá, galera. Essa é mais uma videoaula de História. Matéria que eu tenho certeza que todo mundo gosta. A matéria preferida por todos os alunos. Hoje, nós vamos falar do governo regencial no Brasil. Na verdade, nós vamos, dentro do governo regencial, falar especificamente das revoltas regenciais no Brasil. Mas antes, vamos falar um pouquinho, mas que período regencial é esse na história do Brasil e Império? O período regencial no Brasil começou no ano de 1831 e foi até o ano de 1840. Ele começa quando Dom Pedro I abdica no dia 7 de abril de 1831. Entre os fatores que geraram a abdicação de Dom Pedro I está a forte oposição do Partido Brasileiro. Partido composto por latifundiários que não estavam nem um pouco interessados no excesso de centralismo de Dom Pedro I. Centralismo evidenciado não só no fechamento da Assembleia Constituinte, o famoso episódio da Noite da Agonia, como também pela outorga da Constituição de 1824, além da criação do próprio poder moderador. Quando Dom Pedro I abdicou, ele abdica em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, menino coitado, 5 anos. Obviamente, Dom Pedro de Alcântara, seu filho, estava impossibilitado de governar o Brasil. E o que dizia a Constituição brasileira, a Constituição de 1824, diante da impossibilidade de um rei governar o país, governar o Brasil? A Constituição era clara, deveria ser formado um governo regencial, dando início ao período regencial brasileiro de 1831 a 1840. Período extremamente conturbado da história do Brasil. Sabe por quê? Porque nesse período ocorreram várias revoltas regenciais, revoltas da população contra o governo regencial no Brasil. Para facilitar a tua compreensão, a gente criou um macete. Nós criamos as causas gerais, causas que são comuns a boa parte dessas revoltas regenciais que nós vamos estudar agora. A primeira das causas é a fome, a miséria e a exclusão social, geradas pelo prolongamento daquela crise econômica que nós estudamos juntos na nossa aula de Primeiro Reinado. Crise econômica provocada pelo excesso de importações inglesas, mas, por outro lado, pela deficiência das exportações brasileiras, falência do Banco do Brasil, entre outros fatores. Outro fator, que é muito importante, o gerador dessas revoltas regenciais, é a centralização do governo, a centralização das decisões no Rio de Janeiro. Nós sabemos que, nesse momento histórico, o período regencial no Brasil era controlado pelo Partido Liberal Moderado, partido composto pelos latifundiários do Rio de Janeiro, concentrados em torno do Rio de Janeiro. Sabe qual foi o pensamento de pessoas de outras regiões fora Rio de Janeiro? Pará, Bahia. Sabe qual foi o pensamento dessas pessoas fora do Rio de Janeiro? Se não tem um imperador, por que eu tenho que aceitar as ordens do Rio de Janeiro? Você deve estar pensando aí, nos assistindo. Bem, peraí, professor, cadê o espírito de nacionalismo? Afinal, o Rio de Janeiro é a capital. As demais províncias deveriam aceitar as ordens do Rio de Janeiro. Essa é uma questão muito importante do século XIX, a construção da nacionalidade brasileira. A nacionalidade brasileira ainda estava em construção no século XIX. Logo, as pessoas das diversas regiões tinham uma grande dificuldade em realizar esse tipo de identificação, de identificar o Rio de Janeiro como capital e como reservatório das ordens do governo regencial. E isso, obviamente, gerou revoltas nas demais regiões. Mais uma das causas que nós devemos pontuar, dessas causas que provocaram as revoltas regenciais no Brasil, temos que falar na questão dos impostos, nos excessos tributários provocados pelo governo regencial. Afinal, o Império está em crise e a saída, sempre em crise do Estado, é sobrecarregar a população com um excesso tributário. Nós veremos esse acompanhamento histórico ao detalharmos todas as revoltas. Essas revoltas no Brasil, elas ameaçavam a ordem. Mas vamos definir a percepção de ordem do século XIX, do período regencial. Bem, os latifundiários estavam muito preocupados. Os latifundiários que estavam exercendo o controle político no Brasil nesse momento, devido à ausência do imperador, estavam muito preocupados com essas revoltas regenciais, exatamente pela questão da ordem. Nunca esqueça isso. Grave essa palavra em relação ao governo regencial. A ameaça à ordem. Não esqueça isso.
Por quê? O latifundiário está preocupado vendo a grande mobilização popular, vendo escravos, mestiços, pessoas humildes, pessoas pobres lutando. Bem, lembramos que o Brasil é um sistema monocultor, escravista, exportador e latifundiário. Esse modelo garantia todos os privilégios econômicos dessa nata social, desses latifundiários que controlam a vida política no Brasil. Logo, essas revoltas poderiam sinalizar com ameaça a qualquer um dos aspectos dessa estrutura econômica brasileira. Ordem também significa unidade territorial, a manutenção da unidade territorial, porque muitas dessas revoltas regenciais que nós vamos estudar chegaram inclusive a proclamar a separação em relação ao Brasil. É o caso da Farroupilha, é o caso da Sabinada em específico. Os latifundiários concentrados no Rio de Janeiro, o Partido Liberal Moderado, tinham uma grande preocupação na manutenção da unidade do território brasileiro. Diante dessas informações preliminares, vamos falar agora sobre a primeira das nossas revoltas regenciais. Vamos falar sobre a cabanagem lá no Pará entre 1835 e 1840. Mas para falar de cabanagem, vamos começar pelo termo cabanagem. Cabanagem nos remete a cabanos. Quem são os cabanos? Os cabanos são uma população formada por escravos, mestiços, índios, pessoas extremamente pobres e que moravam em cabanas, que são habitações miseráveis nos leitos dos rios do Pará. Bem, esse é um problema histórico. A gente sabe que é um problema que existe até hoje. Quando o rio enche, boa parte dessas moradias são carregadas, ou seja, as condições de habitação e de vida dessa população são extremamente desgastantes. Porém, o estopim da revolta dessa população miserável, da população marginalizada, foi a nomeação de um presidente da província exatamente pelo governo regencial que eles tanto odiavam. E aí, é importante destacar que, pelo menos no momento inicial, nós temos uma grande participação de latifundiários. Existiam latifundiários, fazendeiros ricos e comerciantes entre os principais líderes da cabanagem. Entre eles, podemos citar o Félix Malcher, os irmãos Vinagre também os irmãos Vinagre, que são líderes também da cabanagem. Assim como os irmãos Vinagre, o Eduardo Angelim também foi um dos líderes dessa revolta. Revolta que conseguiu depor as autoridades provinciais de Belém. Eles tomaram poder, sim. Quando eles tomaram poder, foi feito o presidente Félix Malcher. Porém, Malcher, líder da cabanagem, acabou traindo o movimento, jurando fidelidade ao imperador. Logo foi morto por Pedro Vinagre por traição. Ao ser morto, o próprio Pedro Vinagre assume a presidência de Belém, assume a liderança do movimento, mas Pedro Vinagre, mais uma vez, trai o movimento e é substituído por Eduardo Angelim, o último dos líderes a participar do poder político lá em Belém, nesse movimento que se insurgiu em 1835. Importante destacar que a cabanagem foi uma das maiores revoltas sociais da história do Brasil. Só para você ter uma ideia, a população do Pará girava em torno de 80 mil pessoas. Sabe quantas pessoas foram mortas pelo governo regencial lá na cabanagem? 30 mil pessoas. Fazendo as contas, você percebeu que dá cerca de 1/3 da população do Pará, um pouquinho mais do que isso. Você percebe que a violência da repressão que o governo regencial faz